#43 A maior prova que temos da vida após a morte é a interpretação correta das figuras da Palavra de Deus. Muito maior do que experiências sobrenaturais, que não têm explicação pela ciência, pois a palavra explica tudo, nada fica sem resposta. No testemunho do rico e do pobre, em Lucas 16, que não é uma parábola, mostra claramente isso. Quando o rico pede a Abraão que mande o pobre dar testemunho do inferno eterno, para que seus parentes não fossem para o mesmo tormento que ele. Mas Abraão declara que a maior prova é a lei e os profetas. Mesmo que um morto ressuscite, ninguém vai acreditar. A prova é que Jesus ressuscitou, e quase ninguém acredita. A palavra eterna tem recursos de figuras de linguagens, capazes de comprovar à mente racional que todos os milagres aconteceram no passado e vão acontecer no futuro, porque a necessidade de usar as coisas materiais para representar as coisas eternas invisíveis foi tão grande que moveu o poder de Deus para realizar essa tarefa, alterando a normalidade da física. Pela meditação das figuras da palavra se tem a prova absoluta de Deus, e isso para quem quer e busca a Deus com toda sinceridade, isto é, põe o reino eterno de Deus acima do seu próprio reino material. Quem descobre esse tesouro na palavra, dos tipos e antítipos, tem a prova da vida após a morte, e pode largar a sua carreira desenfreada desse mundo, para pregar de graça pelas ruas o evangelho puro de Cristo, que não tem comércio nem ostentação. Essa prova, como já foi falado, não são experiências sobrenaturais, as quais são emocionais, por isso não é um terreno firme, mas é uma prova fundamentada na lógica. Na racionalidade, não é nada emocional ou visível aos olhos. Muitas das experiências sobrenaturais são prodígios de demônios, para sustentar mentiras, como reencarnação, e também para alcançar vitórias terrenas. Uma das lógicas é que vários escritores não poderiam escrever figuras que se encaixam perfeitamente, nem muito menos um homem poderia inventar escrituras dessa forma, se o Espírito de Deus não tivesse enviando os escritos. Percebe-se claramente que quem escreveu as escrituras, muitos dos assuntos, não sabia nem do que se tratava, porque eram figuras que seriam reveladas aos dignos do futuro. Quando se diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as forças invisíveis que a ciência não sabe explicar, já fica claro que a velha aliança com Israel é diferente da nova aliança com todos os povos. Em Cristo não há comércio, construções materiais, nem disputas por fama e domínio. É somente um debate religioso contra estas forças ocultas que querem somente nos arrastar para o lago de fogo junto com elas. Quem ensina a palavra de Deus para arrecadar dinheiro e adquirir admiração, está lutando no exército destes demônios, que já estão condenados eternamente. A salvação é o conhecimento correto das figuras da palavra de Deus, portanto, não se envolve com comércio materialista, é somente o ensino, o debate religioso nas ruas. Isso foi o que Cristo instituiu, o resto foi os homens dominadores deste mundo, políticos e empresários, investidores da terra que enterram a palavra, que instituíram esse sistema religioso de arrecadação e construções em nome de Deus. Sair pelas ruas anunciando Cristo corretamente é sinal de salvação eterna, mas ir para uma instituição religiosa é sinal de engano de demônios para condenação eterna. A velha aliança era somente com o país de Israel, para fazer cerimônias ritualísticas para representar o mundo eterno invisível em troca do império mundial. Já a nova aliança é com todos os países do mundo, para fazer aquilo que todos os rituais representam, que é pregar corretamente a palavra fora do comércio, para conquistar o reino eterno depois dessa vida. A velha aliança era com o grupo físico, já a nova é com o grupo espiritual. A velha aliança era coletiva com as pessoas, já a nova é mais individual, é uma consciência de que tem que entender esta vida e alertar aos outros do perigo da existência, independente de grupo ou organização humana de trabalhos coletivos. Isso significa que a salvação eterna é ter a prova desta salvação pela linguagem figurada da Bíblia, e alertar aos outros da condenação eterna no lago de fogo. Mas participar de uma organização humana, apoiada no governo e no comércio, é ser arrastado por demônios para o lago de fogo, como a figura dos porcos endemoniados que se precipitaram no curso do Mar Morto.
A velha aliança discriminava a tradição e a cultura dos outros povos, por causa da necessidade de se fazer figuras materiais do mundo eterno invisível, para o nosso ensino. Já a nova aliança não discrimina as diferenças físicas e locais, mas discrimina o pecado, que nada mais é do que a divulgação da palavra corrompida pelo dinheiro. As Escrituras foram inspiradas de uma forma para que pessoas oportunistas pudessem ensinar errado e fossem condenados, tanto os professores quanto os alunos, que não levam a sério a possibilidade de existência. As Escrituras dão condições de uma interpretação totalmente equivocada, mas que parece certa, porque é uma interpretação por meio da sabedoria e história humana. Já a interpretação correta é por meio da meditação arraigada das figuras da palavra, que se constata que o Evangelho não se envolve com dinheiro. Esta é a única interpretação correta. Essa linguagem soa como loucura para o homem corrupto, porque tudo abençoado é a palavra da vida eterna, e tudo amaldiçoado é o dinheiro misturado com a vida eterna. A interpretação errada se aprende na faculdade teológica, mas a interpretação correta se aprende com o espírito consolador do desejo sincero de ser salvo no final de tudo, a qual vem do medo de ser condenado eternamente no lago de fogo, pois o princípio da sabedoria é o medo de Deus. Veja que o ministério de Cristo tinha uma bolsa, mas a ordem foi não levar bolsa, e nem vemos por nenhuma parte alguma construção material. Era apenas uma distribuição com os pobres do que sobrava dos alimentos. Tudo para tirar a lição de que a igreja que tem bolsa e tesoureiro rouba da bolsa, que é a palavra, e traz Jesus com um beijo, dizendo que o adora. Louco é quem não medita direito nas Escrituras, confiando nos homens, e trocando a vida eterna pela morte. Se nessa vida o fim é morte, já podemos nos considerar mortos, talvez por isso tanta maldade. A antiga Torre de Babel em Babilônia é figura da Babilônia religiosa do Apocalipse, da qual Deus fala por meio do profeta: sai dela, povo meu. A Torre de Babel é figura de todas as construções materiais em nome de Deus, com o objetivo de alcançar o céu eterno, mas por meio de fama e poder impressionante, com grandes ajuntamentos de pessoas que afrontam a ordem de Deus, que é se espalhar para pregar nas ruas. Uma observação: o Evangelho de Cristo não se envolve com dinheiro, ou melhor, não se sustenta com dinheiro, porque se envolver até se envolve, mas para distribuir o dinheiro com os pobres, porque está escrito para vender tudo e distribuir com os pobres. O Evangelho que somente subsiste a poder de arrecadação, compras e construções de prédio, não é o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho do mamon dinheiro, o Deus do comércio material. Quando Cristo declara que sem Ele, a palavra correta, nada se pode fazer, já está embutida nesta palavra a verdade de que o Evangelho de Cristo não depende do dinheiro, porque ele corrompe a pureza da verdade. Como já foi falado, a permissão de alguma movimentação de dinheiro no Evangelho, na época dos apóstolos, foi em casos excepcionais, mas não uma necessidade prioritária, pois o Evangelho se baseia em Cristo, mas não se baseia no dinheiro. Quem pensa que sem ofertas de dinheiro o Evangelho vai morrer, não conhece Jesus Cristo, que é o Evangelho. A prova que o Evangelho nunca morre é que eu estou pregando sem nenhuma aceitação de dinheiro. Caso eu o aceitasse para sustentar minha barriga, eu estaria pregando errado. Pois o Deus de alguém é quem o sustenta. O que é carnal é sustentado pelo material, mas o que nasceu de novo, ou seja, se converteu pela prova das figuras da palavra, esse ser invisível e indetectável é sustentado pelo que é eterno. Quando está escrito que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, significa que não se pode fazer a obra de Deus e ficar rico. Provavelmente Cristo ensinou isso. Por isso os religiosos ricos zombaram dele, mas essa palavra chegou a nós dessa forma, e servir é interpretada por muitas coisas pelos religiosos, como se os egoístas e gananciosos pudessem confiar em Jesus. Quem não aceita esta palavra e não passa a pregar de graça pelas ruas, fora de religião do dinheiro, esse não é eterno e não vai ser salvo. O corpo visível já está morto, vai se decompor, até mesmo no arrebatamento, quando Cristo voltar assim como ele subiu, pois ainda nem todas as nações da terra viram o seu sinal no céu e se lamentaram, vendo Cristo vir sobre as nuvens com poder e grande glória. Isto acontecerá na entrada do milênio, logo na guerra do Armagedom.
Quando Cristo diz que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem, ele estava falando a respeito de Israel, da destruição do templo e da dispersão para se pregar ao mundo, mas não estava falando das últimas coisas apocalípticas do final do mundo, porque em profecia se entremeiam coisas de perto e coisas de longe. Perceba que até mesmo no livro de Daniel já fala de um futuro muito mais além do que da subida de Cristo. Lembrando que os eventos mundiais na agenda divina são prefigurados nos acontecimentos registrados em Israel, e essa linha do tempo bíblica vai até o fim do mundo, quando não haverá mais separação do visível e invisível. Essa é apenas uma das explicações de um ponto difícil de entender das Escrituras, que muitos interpretam equivocadamente que Jesus já voltou, e que tudo se já cumpriu naquela geração de Cristo. As Escrituras Sagradas têm muitos mistérios que são como asas para voar ao céu eterno, mas também têm muitos abismos que podem fazer cair no lago de fogo eterno. Quem é cego pela fama e poder do mundo vai cair e arrastar muitos para o buraco. As Escrituras não dão base para pegar dinheiro no Evangelho, como entendem os estudiosos. A bolsa, exclusiva no ministério dos apóstolos, não é para ser copiada até hoje, porque a ordem é não levar bolsa. A bolsa foi uma exigência dos homens, por causa de sua pouca fé, mas permitida por Cristo para servir de figuras dessa palavra, que é a bolsa e o tesoureiro. A bolsa foi para entender, em figuras, que o ministério que tem bolsa e tesoureiro rouba da bolsa celestial, como Judas roubava. Não foi, de maneira nenhuma, para dar uma base à bolsa e tesoureiro nas igrejas, para que não houvesse essa corrupção que vemos hoje. Este é mais um ponto difícil de entender das Escrituras para condenar os oportunistas que não temem a Deus e só querem ficar ricos, enganando os que se divertem na religião. Quando em 1 Coríntios 2,14 se diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, e não pode entender nada. Porque elas se discernem espiritualmente, já fica claro que toda a interpretação das coisas vividas por Jesus em território israelense é figura para se distinguir espiritualmente, mas não é para fazer a mesma representação, alegorias cerimoniais, das coisas eternas que Jesus e os apóstolos e o resto da história de Israel faziam. A interpretação de tudo é Cristo, tudo converge a Ele, e Cristo é o conhecimento da prova da vida eterna, que anuncia até a morte a verdade dos dois destinos eternos das criaturas. A palavra enigmática decifrada dá discernimento das forças invisíveis que os considerados religiosos buscam, médiuns, feiticeiros, pastores, gurus, etc. E essas forças provam, juntamente com a palavra correta, com curas, exorcismos, revelações e profecias, do espírito dos demônios, ou, em poucos casos, do Espírito de Deus, provam que tudo vai acontecer depois da morte, como está escrito no Apocalipse, que por sinal é também figuras para serem interpretadas. E essa verdade, de que os demônios enganam os que se dizem crentes, não sou eu que estou inventando, mas já em 2 Tessalonicenses 2,11 se alerta sobre a operação do erro, com sinais e prodígios de engano para os idólatras do mundo que pensam que amam a Jesus. Eles não sabem que a existência é coisa séria, uma única oportunidade para seres eternos, que o lago de fogo está logo ali na frente. Por isso já dizia o provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A profecia do Novo Testamento já falava do grande negócio que seria o povo que se diz ser de Deus. De tudo que lemos no Novo Testamento, o resumo é entender as figuras e sair anunciando de graça, pelas ruas, fora do dinheiro e de instituições governamentais dos homens. O pacto não é com uma nação inteira, mas com uma pessoa individual, com todo aquele que entende pelo temor e respeito a Deus. Quem se afilia a um grupo dominado pelo governo, que fala bem ou mal de Cristo, está fora do reino de Deus, da certeza do além. Este evangelho, chamado de cristianismo, não é o de Cristo, mas é do enganador, diabo, lobo vestido de bom pastor. A prova é que esse evangelho é comercial e político. Por isso o mundo o abraça, pois não precisa de ninguém se esforçar para pregar de graça aos que não querem ouvir a verdade, porque já tem muitos bem pagos, com muitos recursos tecnológicos, anunciando por você. O problema é que eles estão anunciando errado. Caso estivessem certo, o governador deste mundo não os permitiria anunciar em cadeia nacional.
Não querem sair pelas ruas pregando de graça, mas querem ficar em cima de um altar construído por homens, recebendo fama e dinheiro. Isso acontece porque não conhecem a palavra Cristo. Por isso, no final de tudo, serão rechaçados por Deus, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus demônios. Falo essas coisas porque não tenho medo de nenhum que se diz ungido do Senhor, mas tenho muito medo de Deus, que me manda falar, e ai de mim se não falar. Ainda bem que o meu amor por receber esse conhecimento é maior do que o meu medo, pois Deus é maravilhoso, infinitamente maior que tudo e todos. No mais, só me resta falar. Fale você também, tudo a todos, sobre esses escritos, esses assuntos, e ninguém ficará desapontado no juízo final. Amém.